É muita coisa para absorver em 2 horas. Incluía palavras como: ela não vai embora de avião tão certo quanto o dia é longo. Isso não é uma piada. Isso não é uma oportunidade para escrever um romance. Isso não é um benefício para inventar frases de efeito. Isso é sobre um homem que voltou ou veio da Califórnia para ficar com a família e agora ele está morto. Não é algo para menosprezar ou tratar com leveza. É um assunto sério e uma acusação grave. E uma perda devastadora. Ao ouvir as ligações telefônicas, entre Kate e Matt, no dia 12 de julho, eles estão apenas felizes, sabe? Oi, tudo bem? Visite o parque aquático, todos estão felizes lá. Dá pra perceber, pelo menos eu percebo, que ele está feliz por estar resolvendo isso. O quê? Da separação entre ele e os filhos, os bebês dele e, 3 semanas de provavelmente, na visão dele, um inferno, mesmo que ele tenha tido que aguentar isso sozinho. Porque a esposa dele levou os filhos. Mas tem muita coisa nessa história que o Estado produziu com a grande equipe deles e todo o aparato que eles têm, que certamente intimida qualquer um que se depara com essas coisas. E quando você olha todo aquele vermelho naquela figurinha que foi apresentada para você, no gráfico, é porque eles produziram aquilo. Desconsideraram todos os outros textos e fatores. Simplesmente produziram o vermelho, produziram aquilo. Eles apresentaram. Eles usam isso para intimidar. A polícia usa isso para intimidar e tentar provar o caso deles também. E isso intimida. Assusta pensar no que pode acontecer quando você se declara perante a justiça. O que pode acontecer quando você resolve um caso e eles apresentam como se você não tivesse escolha? Bem, hoje nós tivemos uma escolha. E a escolha é se declarar inocente, que eu não fazia parte de uma conspiração, que foi apenas uma tragédia que aconteceu. E aconteceu? Sim, aconteceu. Nas minhas declarações iniciais, eu disse que o Estado tinha uma narrativa e que Kate era obrigada a seguir essa narrativa. E Kate veio aqui e testemunhou sobre um grande plano. Chamo isso de plano bagunçado e fui ridicularizado por falar isso. Este é um plano maluco, isso é ridículo. Este é um plano onde eles tiveram uma ideia lá em janeiro ou fevereiro de matar Matt, porque ele não quer ir para a Disneylândia, ou em maio de matar Matt. Porque ele disse que Tracy contou para Kate que ela usou demais o trailer de fumantes, ou que Kate disse, ou Tracy disse para Matt, eu quero que as crianças venham passar o verão na Califórnia, e ele ficou bravo com isso. A realidade é, e eu acho que a verdade é, e é isso que vocês estão aqui para realmente avaliar, essa tem sido uma família volátil em relação a Matt e Kate por muito, muito tempo. Não só um ano, não só desde 2024, mas 23, 22, 21, 19, 18, 17. Quero dizer, isso tem sido volátil em relação ao relacionamento por muito, muito tempo. Todos os membros da família sabiam disso. Cada um deles. Tim se chamava de pacificador ou mantenedor da paz. Por que você teria que ser um, a menos que não haja paz? Certo? Você tem um pacificador na família? Acho que tentamos isso na minha família, mas na verdade não sentimos tanta necessidade de manter a paz. Eu sou avô, tenho netos, tenho genros e noras. Eu amo meus netos, amo todos eles, sabe, é maravilhoso. Mas a verdade é que às vezes eu preciso pisar em ovos com algumas coisas que eu falo para meus filhos. Às vezes preciso ter cuidado com o que falo para meus genros e noras. Às vezes eu preciso tomar um pouco de cuidado com o meu pequeno, que é meu netinho, só porque eu quero garantir que a gente continue tendo um bom relacionamento.
porque eu o amo. Eu sei que todos sabem que isso é verdade. Às vezes é preciso ir com calma. Acredite, meus filhos nem sempre seguem meus conselhos. Não importa o quanto eu seja lógico, e acredito que sou bem lógico. Mas eles simplesmente não seguem, porque acham que são mais espertos do que eu, ou acham que têm mais conhecimento sobre alguma coisa do que eu. Às vezes isso é realmente importante. Às vezes é tipo, olha, talvez você precise tratar sua esposa um pouco melhor. Sim, essas conversas realmente ocorrem na minha família. Acontecem entre minha esposa e eu também. É um processo contínuo de tentar melhorar. Mas isso não leva a uma grande conspiração para cometer assassinato. Quando nada do que foi dito hoje fala sobre o fato de que o assassino é Kevin. Kevin matou um cara. Ele atirou em um cara 7 vezes. E o depoimento desse policial, esse perito, ele falou sobre como foi treinado que você tem que atirar até que o objeto não esteja mais se movendo. Eles são treinados assim porque não é natural agir dessa forma. A tendência é simplesmente atirar. Nunca ouvimos nada sobre Kevin estar chapado de cocaína hoje. Nunca ouvimos falar que Kevin estava fora de si por causa do efeito de uma substância controlada, porque isso não importa. Sabe, isso não é realmente um fato. Acho que esse não é um fato a ser considerado. Eu levo isso em consideração porque me faz pensar que esse cara não está pensando direito. Esse cara não está pensando direito. Esse cara está alterado. Cocaína é uma droga pesada. É uma droga pesada. Não foi discutido. Não importa. Eu gostaria de apresentar e não tenho certeza de onde isso... O áudio está, e talvez a Faye possa ajudar, mas eu gostaria do vídeo da Kate na delegacia. E o motivo pelo qual eu gostaria de mostrar essa prova é porque sabemos o que a Kate fez para dar continuidade a esse plano. Ela tinha tudo planejado. Na verdade, ela teve até fevereiro para planejar tudo. Ela estava pronta para matá-lo por causa da briga da Disney, e está pronta para inventar todas essas ideias. E ela incluiu Rachel nisso, porque Rachel, a pobre garotinha que foi, você sabe, interrogada, examinada diretamente pela promotoria. Elas basicamente sendo acusadas de querer atirar em Matt também, e em Terra Lynn. E toda a família sabe que o verdadeiro plano é matar Matt. E o melhor plano que eles têm é, vamos simplesmente matar Matt. Mesmo tendo todo esse tempo para nos prepararmos, vamos simplesmente matar Matt, nada mais? Bem, vou te dizer, eu assisto programas suficientes para conseguir bolar um plano um pouco melhor do que o que vemos Tracy apresentar à polícia quando ela vai à delegacia. Temos isso aí? Eu tenho isso aqui. Tracy. Aqui está Tracy na delegacia. Eu disse Kate? Meu cliente Tracy na delegacia. Como você deve lembrar, Tracy estava no jardim conversando com a polícia e segurando o telefone. Ela testemunhou que ligou para um policial. Isso provavelmente não é verdade, porque tudo o que Tracy diz é mentira. Tracy provavelmente não ligou não para um policial, mas para o advogado, pois tudo o que diz é mentira. Porém, o advogado apareceu quando ela não pôde mais usar o telefone. Então, talvez fosse verdade o que Tracy estava dizendo, certo? Ela realmente ligou para um advogado e o advogado veio, se pudermos apertar o play. Esses são fatos irrefutáveis que você não pode contestar. Alguém simplesmente não queria que pegássemos o telefone dela só por eles pegaram o telefone dela. E sei que você disse que talvez queira falar com um amigo advogado que você tem.
Então deixa eu só... Quer dizer que você está encrencado. Podemos pausar bem aí. Agora, isso faz parte do plano. Esse é o grande plano entre Kate, Kevin e Tracy. Aqui faz parte do plano deles. Comece a reproduzir. Então, tudo o que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado e a sua presença no interrogatório. Se não puder pagar um será nomeado para você, se desejar. Você pode exercer esses direitos a qualquer momento e não é obrigado a responder perguntas ou fazer declarações. Você entende esses direitos? Ciente desses direitos, ainda deseja falar comigo? Ainda quer essa advogado presente ou falar comigo? Eu posso conversar um pouco. Tudo bem? Então, exatamente por que você estava lá? É a minha casa. É a sua casa pra... Filha, o mesmo. Diga que é em visita. Ok, onde você planejou ficar esta noite? Minha filha, ela estava na Califórnia. Ah, entendi. Então ela veio da Califórnia para visitar. Ok. E ela estava lá com o marido? Não, ok. E ela trouxe os 2 filhos. Eles só tinham esses 2. Ok. Não tem papelada nem nada. Dani, ela só veio para dar um tempo. Entendi. Você a buscou ou ela veio sozinha de avião ou dirigindo? Alugando um. Entendi. Era o caminhão dele parado na frente da sua casa? Em vez do deles? Sim, entendi. Vou dizer que é dela. Obrigado por esclarecer os parâmetros. Mas... quais problemas eles estavam tendo? Você não sabe? Podemos pausar isso. Eu ouvi a Kate falar sobre esse relacionamento com o Matt. Eu vi o vídeo das tortilhas molhadas. Ouvi falar sobre a Disney, o trailer de fumaça e outros assuntos. Não saberia dizer como é o relacionamento deles. Então, quando a Tracy está respondendo isso, eu imagino que ela está pensando, cara, tem tantas coisas aqui. Eles simplesmente não se dão bem. Ela veio aqui. Eles simplesmente não se dão bem. É o que vejo. Talvez seja diferente, talvez o plano seja dizer que não há problema. Na verdade, ele surgiu como um homem misterioso à noite e acabou baleado nessa mesma noite. Podemos usar o bom senso nisso. Isso já está acontecendo. Você não sabia, né? Tenho uma ideia, mas é tão nebulosa que não sei. Entendi. Bem, às vezes pequenos detalhes para nós meio que ajudam a entender melhor o que exatamente aconteceu, né? Por isso que eu pergunto. Quando ele chegou para encontrar vocês, sabe? Acho que foi... Um pouco depois das 10, um pouco depois das 10. E ele ligou antes, ele mandou mensagem, ela sabia que ele estava a caminho. Ele estava vindo, ok. E ela ia conversar com ele. Eu estava na cozinha e sei que ele também estava. Ele disse, oi, Michael. Você sabe se eles já tinham conversado antes? Eu não faço ideia. Você pode me contar o que aconteceu na cozinha? Ele apareceu. Não, o que houve? Ele está. Eu estava na cozinha e estava sentada no balcão porque eu faço isso no canto. Ele disse oi, e então foi para o outro cômodo, mas ele estava, ele estava agindo diferente. O que você quer dizer com ele parecia decepcionado? Só... agitado, eu diria agitado.
O que aconteceu depois disso, depois que ele foi embora? Aí, ele foi embora. Ele se afastou. Ele perguntou, a Kate está lá em cima? E eu disse, sim, ela vai descer. Essa foi a última. Eu ouvi tiros. Agora reconheço nossos tiros. Certo. E o que fazia quando ouviu os tiros? Apenas sentado no balcão. No mesmo lugar em que eu estava quando você entrou. Certo. O que você fez depois que ouviu os tiros? Eu corri para dentro do quarto onde havia o buraco no final da escada para ver como minha filha estava. Mas eu pensei que algo poderia ter acontecido com a minha filha. Entendi. O que você viu ao descer as escadas? Ela estava no chão. Deitada. De frente. E então, o que aconteceu? O que sua filha estava fazendo quando você desceu? Quando eu desci, Sim, quando você desceu as escadas. Desculpe, entendi errado. Você sabe quem é essa pessoa? essa é a terceira. Ah, entendi. Ei, fale com Kevin, fale com Kevin. Kevin. Então você poderia fazer isso para o Kevin, por favor? Esse é o cara de quem você falava? Perfeito, ele chegou. Você quer que ele esteja presente? Não. Perfeito. Desculpe, entendi que você tinha dito que desceu. Entendi. Então você subiu para vê-la quando ouviu os tiros. Me desculpe, eu entendi errado. Não, foi isso mesmo. Tudo aconteceu no andar principal, no corredor. Então, eu subi as escadas e eu só disse, fique aqui, não desça. E eu recomendo descer. E isso foi para minha filha? Kate Jackson. Porque eu não queria que ela... Isso. Ok. Como obviamente me confundi em algum momento, vou voltar um pouco. Me explique mais ou menos. Você estava sentado no balcão da sua cozinha, ouviu os tiros e o que aconteceu depois disso? Eu fui olhar no corredor. Ou eu fui até o final da escada, que é o corredor. Então, depois que você foi até o final da escada, você subiu com sua filha. Ela disse, o que houve? Eu a vejo. Só não desça as escadas. Eu não quero ela lá embaixo. E então, o que aconteceu? Sei que trouxe isso para o almoço. Só olhando para ele no telefone. E então a campainha vai tocar. Porque eu acho que a vizinha de cima, Caitlin, ouviu um barulho porque ela me perguntou se eu estava bem. Então minha colega ligou. Ela disse, está tudo bem? Então, Onde vocês estavam? Qual o nome dela? Prefiro não chamá-la de sua filha, Kate. Ok, acho que você falou isso, mas ouvi Caitlin e não quis me confundir. Onde estavam os filhos da Caitlin quando isso ocorreu? Dormindo. No quarto. Ok. E isso é no andar de cima? O que estava acontecendo com Kevin Evans?
Eu não faço ideia. Bem, obrigado por, de certa forma, me contar o que estava acontecendo do seu lado. Então eu vou sair e, se tivermos mais perguntas para ela, eu aviso vocês, pessoal. Obrigado. São 11h42 daquela noite. O tiroteio aconteceu por volta das 10h10, algo assim. Se pudermos passar o próximo vídeo. Obrigado, claro. Você pode sentar nesse lugar? Ok, Tracy, eu só queria ter certeza. Acho que você estava dizendo muitos não sei e coisas assim, mas tem mais alguma coisa passando pela sua cabeça agora? Não? Nada mesmo? Ok. Então, os pais dele agora? Alguém já falou com os pais? Imagino que sim a essa altura. Para ser honesto, só estive aqui com você, então nem sei dessas informações. A única informação que eu sei é basicamente o que você me contou. É só isso mesmo. A Kate está aqui também? Acredito que sim. E com os filhos dela ali, então eles não estão sozinhos na casa da Rachel. Estamos indo direto para a casa da Rachel? Sabe, eu não sabia. Isso é algo que você sabe? Entendi. Então, só para me sentir como o Kenneth, eu meio que sinto que você sabe um pouco mais do que está... Não. Foi ele quem apareceu. Acho que estamos falando desse tipo de coisa com o Kevin. Com o Kevin? Não. Não faço ideia de onde ele estava. Não. Gato. Ok, sinceramente, é o melhor caminho, tenho que dizer. Eu quase não sei nada. Ela me ensina a ser honesto. Sempre precisamos de alguém cuidando um do outro, né? Pra ser honesto. E direto, né? Então, de novo, acabei de receber uns 5. E eu já falei pra ela... que o mais importante é ser honesto e verdadeiro. E a gente pode se recusar a responder se quiser, e ela vai fazer isso. Mas, até onde eu sei, ela não está escondendo nada. Entendi. Queria saber se você ainda se lembra de mim, já que, como disse, sei que era solteiro e tinha dúvidas. Então, eu só queria ver se você lembrava de mais alguma coisa e conversar um pouco. Nada me vem à mente. Eu interagi com o Matt por talvez 3 segundos. E eu não vi o Kevin. E o Matt corria até mim. E quando eu chegava, eu nem sei. Eu não vi nada. Todo o seu trabalho era só barulho. Quais barulhos você ouviu aqui? Os tiros. Essa era a there's no conversa sem confronto algum. Você já foi à casa? Você conhece a casa? Já fui. Este é o plano. Sendo preparado há 3 meses? Este é o plano. Para Tracy dizer, ele entrou em casa e perguntou, cadê a Kate? E então eu não ouço nada, nenhuma discussão, nenhum confronto e então tiros. Esse é o plano. Isso é ridículo. Se você tem um plano, vai ter algum tipo de plano, não é? Quer dizer, só para constar, agora são 1h47 da manhã neste vídeo. Matt já tinha, ou Kevin já tinha dito que estava com uma faca e eu atirei nele. Meu cliente disse, não há nem o que discutir.
Não ouvi isso, só quero saber onde ela está. Então podemos tirar isso. E agora temos que analisar outras coisas que o Estado está apresentando, que o governo está apresentando como esses motivos, tipo ir embora de avião. Vamos apenas tirar isso de outras letras e criar ideias. Tipo, número 1, o motivo pelo qual dizem que mandamos matar Matt é essa terrível disputa de custódia. Bem, não houve disputa de custódia. A única coisa sobre custódia em todo esse caso é uma conversa telefônica que Kate teve com um advogado que disse: olha, se você estiver na Califórnia e depois for para outro estado, ele pode entrar com alguns papéis para fazer você voltar se vocês não concordarem com isso. E então prosseguir com o processo de divórcio. Tracy já se divorciou 4 vezes, tem a guarda, tem convivência compartilhada. As crianças disseram: eu via meu pai a cada 2 finais de semana. As irmãs não vinham tanto, mas eu vinha com meu irmão. Isso parece algo que eu ouço em todo lugar. Mas essa suposta grande disputa pela guarda não existiu. Ia haver uma. Não vamos nos confundir, certo? Vai haver uma briga pela guarda. Para ser sincero, não acho que eles vão durar nesse casamento. Se Kate e ele voltassem de carro para a Califórnia, talvez eles tentassem. Mas, honestamente, eu acho pessoalmente, o uso de substâncias dela, fumar maconha o tempo todo, estar chapada o tempo todo. Matt está tentando largar o álcool e os amigos dele têm problemas com álcool. Esse relacionamento é tão instável, não acho que duraria sem essa experiência horrível. Acho que isso não vai durar e já vejo um divórcio se aproximando. Também acho que esse é o motivo pelo qual eles têm um depósito, onde ela deixou coisas na Califórnia, sabendo que em algum momento a Califórnia vai ter que ser um ponto de referência em relação ao divórcio e à guarda das crianças. Então, alguns dizem que isso vai ser uma grande briga pela guarda, mas não é uma grande briga pela guarda. Todos sabemos com quem a maioria das crianças fica em disputas de guarda, certo? Fica com a mãe. Os pais ficam com os fins de semana e feriados. Matt não está trabalhando. A mãe está trabalhando para um Airbnb, meio que como um bico. Mas o divórcio não é uma briga pela guarda, é só o começo. Sabe o que você tem quando se divorcia? Você tem uma conversa para falar sobre as coisas e as crianças. É isso que você faz. Os imóveis, as TVs, se isso importar para você, os DVRs, se isso importar para você, e qualquer coisa de valor, se isso importar para você. E depois as coisas pessoais. Você sempre fala sobre isso. Porque tem algumas coisas que são pessoais, sabe? O anel da minha mãe, o anel do meu pai e essas coisas. Mas o grande plano é isso. Meu cliente é chamado de o centro, certo? E as crianças são os raios. E ela é a conspiradora tentando fazer com que todos eles sejam incluídos. Eu não acho que foi isso que você ouviu. Ouvimos no encerramento que eles tiveram tempo para armar a cena. Bem, essa é uma encenação bem ruim da cena, dizer que ninguém está discutindo, ninguém está brigando e tudo o que temos são tiros. E a pergunta era, se aquilo foi a gota d'água na briga entre a mãe e Matt, sendo a mãe Tracy. Eles tiveram uma briga por causa da viagem à Disney, por causa do Matt, e as provas estão aí para você ver. Matt ia recusar a viagem para a Disney, e como ele recusou participar da viagem, as 2 crianças pequenas também não vão. E adivinha só, eles foram para a Disney e se divertiram muito. E foi um bom momento. Houve um incidente que Tara Lynn presenciou em que Matt foi abusivo com seus filhos. Mas durante o tempo na Disney, todos testemunharam. Foi bom, todos se deram bem. Agora, antes disso, Matt estava muito bravo com Tracy. E ele não queria ir para a Nova Zelândia. E depois, em maio, Matt e Tracy discutiram de novo. Como Tracy testemunha, ela afirma que eu conversei com Matt sobre vir para Utah com Kate e as crianças. Matt não gostou dessa ideia. Precisávamos do dinheiro para ficar na Califórnia. Kate precisava trabalhar. Acho que Matt tentava trabalhar, não sei, parecia um relacionamento volátil, sabe?
E então a mensagem em que Kate diz: Ei, Matt disse que tudo bem se você vier aqui. Então o cenário disso tudo é bem simples. Tracy tinha uma amiga, Amy, cujo marido morreu. Ela tinha várias limitações. Todos os filhos dela conheciam essa pessoa. Ela o conhecia há 38 anos, Tara Lynn tinha estado lá. Kate tinha estado lá. Pessoas tinham ido à casa de Amy. E meu cliente veio de avião. E você olha as mensagens, olha os horários. Estou embarcando no avião. Bem cedo de manhã. Logo após ela avisar que estava embarcando no avião, Kate manda uma mensagem dizendo: Matt disse que tudo bem, você pode vir até a casa. Meu cliente dormiu na casa. Então, mais uma vez, esse plano da Disney, sabe? Ela quer matá-lo e estrangulá-lo. E então, em abril ou maio, ela vai e passa a noite na casa e passa um tempo com o Matt. Esse relacionamento se despedaçou um pouco, depois foi remendado um pouco, parece família, não é? E isso acontece. Não chega ao ponto de um assassinato. Isso acontece. Matt disse: sim, venha lá para casa. E foi o que ela fez. Ficou um tempo na casa e conversou com ele. E então ele acusou Kate. Deixe-me ver se entendi direito. Ele ficou bravo porque houve uma conversa sobre Kate passar tempo demais no caminhão de fumaça, na câmera de fumaça. E Tracy diz: ele está mentindo. Não foi sobre isso que conversei com ele. Eu falei com ele sobre ir para Utah, o que provavelmente não era o que Matt queria que Kate soubesse. Precisei explicar por que ele se irritou com Tracy. Mas isso é surpreendente? Quer dizer, se você pensar na Rachel, a Rachel tinha dito que a gente sempre teve uma relação conflituosa, vida familiar entre Matt e Kate e a gente. Terrellin, a mesma coisa. Sempre tivemos uma vida familiar conflituosa com Matt, Kate e a gente. Eu e Tim fui o pacificador por causa do Matt, da Kate e de nós. É um tema comum, todo mundo sabia. Foi simplesmente um casamento muito, muito difícil. E aquele vídeo que mostramos daqueles dois só brigando e brigando e brigando por causa da coisa mais idiota. Era comum para eles, e toda a família sabia. Mas eles superaram isso. Eles superaram a situação e planejavam ir para Las Vegas. Matt, Kate e Diane, mãe do Matt. Porém, a viagem foi cancelada. Foi cancelado porque eles não estavam se dando bem. Diane provavelmente só não queria estar perto desse relacionamento instável. Parecia claro que Kate estava pronta para terminar e ir embora. Pouco tempo depois, Kate realmente foi embora. E esse era um grande plano. Era um grande plano. Era um plano para ir lá e matá-lo. Não era. Era um plano para Kate ir lá e conversar sobre como ela ia resolver esse divórcio. De fato, em junho, depois que Kate chegou lá, você viu hoje uma mensagem em que meu cliente enviou para Tara. Você pode falar com ela sobre conversar com um advogado? Acho que o dia foi 29 de junho. Ele falou com ela sobre consultar um advogado. O que ela pediu para dizer ao advogado, acho que, sinceramente, não vou confiar que Tracy converse muito com ele. Ela fuma maconha, está chapada o tempo todo, é volátil, está sempre descontrolada. Você a viu no tribunal. Tara Lynn parece ter muito mais postura para conseguir conduzir uma boa conversa. Então não é incomum, já que esses caras conversam todo dia mesmo, dizer: ei, fala com ela sobre ter um advogado. Mesmo assim, isso é interpretado de forma que a narrativa da promotoria possa sugerir que isso é um grande plano. Você pode seguir essa narrativa para garantir que ela seja mantida. E a narrativa é seguida tanto a ponto que isso se torna insuportável. Insuportável para Kate. Ela percebe, com toda essa narrativa e todas essas cenas entrelaçadas em uma grande teia, onde todas essas cores apontam para ela. Você pode imaginar que quando está apontando para Kate, todas as cores nessa planilha estão vermelhas. Olha, Kate, você. Olha, Kate, você. Olha, Kate, você. Você está marcada em vermelho. 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 Olha o que você fez. E Kate precisava fazer um acordo porque ela tinha medo de toda essa estrutura indo atrás dela.
com tantos promotores e todo o seu poder. Com todos os recursos à disposição deles, às vezes simplesmente fica demais e você precisa reduzir o prejuízo. E a Kate fez isso. Eu tive um momento explosivo nesse julgamento em que não conseguia acreditar no tempo de sentença que a Kate estava dizendo. Se pudermos mostrar a matriz, que acho que é a peça da defesa número 2. Três. Perdi o controle por um instante, pedi uma pausa e saí da sala. Eu tive que me recompor para que eu pudesse, de verdade, honestamente, ajudar Kate a ser honesta. Porque no fundo dessa caixa mostra 108 meses. Você pode mostrar o fundo dessa caixa? Se fosse prisão perpétua, ela não concordaria com isso. Não são 108 meses, é prisão perpétua. Não. Se você olhar do lado esquerdo, homicídio qualificado, 300 meses, categoria 1, depois homicídio em primeiro grau, 240 meses, todos sabemos do que Kate foi acusada. Homicídio em primeiro grau. Ela fez acordo e foi condenada por homicídio em segundo grau. 10 anos a menos na sentença dela. Mas havia uma ressalva. E a condição para ela conseguir 10 anos, porque Kate tem 40, ou para conseguir 10 anos, era que ela precisava contar a verdade para a promotoria. Essa era a condição. Ela precisava contar a versão deles. E como parte disso, ela apresentou a sua carta de apresentação de provas. Isso também é um documento apresentado. Na carta de apresentação de provas, ela diz nunca ter falado com Kevin, nem feito certas coisas, mas ainda assim tínhamos um plano. Era só besteira. De fato, ela não só teve que ter uma declaração preliminar que o advogado dela providenciou para ela, mas também teve que dar uma entrevista. E quando ela deu a entrevista, não correu bem. E o motivo de não ter corrido bem é porque a polícia disse para ela que precisava ser honesta. E eu perguntei isso para ela. Mas você teve que fazer alguma coisa dentro do plano para que ele fosse até a casa. Certo? Então você sabia disso, correto? Sim. Eu quero ouvir isso, sim. Rapaz. Eu garanti que ele entraria na casa. Sim, isso fazia parte do plano? Sim. Mesmo em uma entrevista para contar a verdade e buscar justiça por Matt e seus filhos, o policial diz, eu quero ouvir isso. Bem, por que você quer ouvir isso se ela já está dizendo? É porque ela está inventando qualquer plano que você está mandando ela inventar. E ela vai concordar com isso, porque ela quer os 188 meses. Ela não quer os 240 meses. Ela está disposta a fazer isso. É uma prova irrefutável de que ela disse isso, de que o policial disse isso. Eu quero ouvir isso. E então, claro, no final, dizia que o plano não vai acontecer, certo? É Yasu. E ela diz, sinto que era meio a meio. Ela estava disposta a dizer o que precisava dizer. Ela se sentiu sobrecarregada pelo que foi apresentado contra ela por uma equipe de advogados, por uma equipe de policiais, por mensagens de texto. Ela ficou sobrecarregada com isso. E ela teve que aceitar o acordo. Ela queria sair e viver. E ela queria isso por 108 meses.
Bem, ela recusou por um tempo até fazermos uma pausa. E então eu voltei e disse: Você não disse que estava conseguindo esse acordo por 108 meses? E então ela falou: Bem, agora estou na prisão e as coisas são diferentes agora. Essas instruções ao júri não são impressas e elaboradas da noite para o dia. Já vi essas instruções ao júri muitas vezes na minha carreira, pois são padrão. São padrão de diversas formas, variando conforme o caso. Compare com instruções específicas, como a acusação. Mas a maioria dessas instruções foi sendo refinada ao longo de anos, décadas e séculos de orientações aos júris até chegar ao que temos diante de nós aqui. Algumas dessas instruções eu pediria que vocês analisassem com bastante atenção. Instrução número 10. É a instrução sobre dúvida razoável. E só para ser bem rápido, eu sei que o tempo está passando bem rápido. Prova. A prova deve ser avaliada com base em um padrão específico. Há vários padrões conforme o tipo de caso. Muitos não percebem, mas como advogado, fui treinado e aprendi isso. Em casos criminais, é exigido que a prova seja aprovada além de qualquer dúvida razoável. Nos Estados Unidos, por causa das TVs, já ouvimos isso várias vezes, mas há muitos casos que não exigem prova além de qualquer dúvida razoável. Mas em casos criminais, queremos o mais alto nível de prova possível para garantir que a justiça seja feita. Porque se não acertarmos como comunidade, como povo, o dano de errar nisso é extremo. Há outras evidências, e em casos assim, geralmente são necessárias provas claras e convincentes para que o Estado retire crianças do lar e as coloque em abrigos ou famílias acolhedoras por um tempo. Você precisa de provas claras e convincentes, não além de qualquer dúvida razoável. Se sofre um acidente e quer processar por direção imprudente, deve provar por preponderância da prova. Preponderância significa um pouco mais de 50% basta provar seu caso melhor que o deles. Se quiser tratar de outras medidas ligadas à atuação policial, como mandados de busca, você precisa de causa provável, que é menos que preponderância ou claro e convincente. E tudo isso é menos do que o padrão mais alto, que é além de qualquer dúvida razoável. Aqui diz... Na segunda frase, afirma que quase nada no mundo é absolutamente certo. Eu estava pensando sobre isso. Sabe, eu sei que as luzes estão acesas. Eu sei que meu carro está lá fora. Mas essa instrução afirma que sabemos pouquíssimas coisas com certeza. Em casos criminais, a lei não exige prova que elimine toda a dúvida possível. Então, no finalzinho diz, por outro lado, instrução 10, se houver uma possibilidade real de que ela não seja culpada, vocês devem dar o benefício da dúvida à ré. E isso é dúvida razoável. Isso é além de qualquer dúvida razoável, se houver uma possibilidade. Esse benefício deve ir para o sindicato. A instrução 8 é sobre a credibilidade das testemunhas. A credibilidade das testemunhas é uma instrução muito comum para testemunhas ou para o júri, e a maioria das pessoas com quem converso não sabe disso, mas em resumo, ela diz o seguinte: vocês, como júri, devem decidir a credibilidade de uma testemunha, se ela é confiável ou não confiável. Esse não é trabalho nosso, nem do juiz ou de outros, apenas de vocês. Esse é o papel do júri ao deliberar. Nesta orientação, diz que se vocês concluírem que alguém mentiu, e este é o último parágrafo, vocês podem acreditar em uma parte e não acreditar no restante. Vocês podem não acreditar em nada do que essa pessoa está dizendo, se acharem que ela mentiu. Em outras palavras, vocês podem acreditar em tudo, em parte ou em nada do testemunho de uma testemunha. E eu sei que grande parte deste caso envolve a Kate porque, segundo o Estado, ela é uma co-conspiradora. Eu acho que o depoimento da Kate estava tão cheio de mentiras que desacredita todo o testemunho dela.
E vou explicar o motivo disso com uma pergunta muito simples que eu fiz. Você amava o Matt? Ela nem conseguiu dizer sim a isso, nem no começo do relacionamento, porque ela estava colocando na cabeça dela que precisava ter aqueles 108 meses na cabeça. Ela precisava apoiar a posição do Estado. Ela nem conseguia responder a uma pergunta simples. Então, por que você está namorando o cara se não o ama? Por que você está tendo um filho com o cara se não o ama? Não estou falando sobre junho e julho de 2024, e estou sendo específico. Você alguma vez já... E ela nunca conseguia simplesmente dizer, eu amo Matt. É óbvio que ela já amou Matt. Eles ficaram juntos por anos. Volátil às vezes, eu entendo. Mas há momentos em que não era assim, é o que a gente chama de pergunta fácil. Vou te fazer uma pergunta fácil para você acertar em cheio. Nem essa pergunta fácil ela conseguiu aproveitar. Ela está tão tomada pela necessidade de sustentar sua versão por causa de tudo o que se acumulou contra ela. E ela não queria estragar isso. Ela precisava ter certeza. E no final do depoimento dela, ela basicamente mentiu sobre quase tudo. Quase tudo. Perguntei a ela várias vezes, não é verdade que você disse isso ou aquilo? E repetidamente ela discordava. E então, repetidamente, ela começou a dizer, eu menti sobre isso, eu menti sobre isso. No início do depoimento, você diz que vai se encontrar com a polícia e o promotor para ser sincera. E então, no final do seu depoimento, dizendo, eu estou mentindo sobre tudo isso. Por outro lado, há algumas coisas que são irrefutáveis. Meu cliente falou com a polícia na noite do evento. Irrefutável. Você não pode contestar isso, a menos que alguém queira dizer que foi uma IA que desenvolveu isso. Ninguém vai dizer isso. Ela fez. Ela voluntariamente. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Você quer permanecer em silêncio? Não. Você tem direito a um advogado? Você quer um advogado? Não, não me importo. Mande o advogado para Kevin. O que você sabe? O que lembra? Ela faz o possível para saber e lembrar. Diz, não ouvi nada. Depois que ele falou comigo, não ouvi mais nada. No depoimento dela aqui, tivemos o depoimento dela. Ela disse que esperava a Kate descer quando ele chegasse. Agora, uma coisa que alguns desses textos e provas que você viu no encerramento mostram é toda essa comunicação no dia e como eles estavam finalizando o grande plano de assassinato. Mas todos nós sabemos que Tracy não estava em American Fork. Na verdade, Tracy estava em Salt Lake, no trabalho, quando recebeu uma mensagem dizendo que ele estava vindo para Utah. Não dizia, precisamos nos preparar. Não dizia nada assim. Só dizia, ele está vindo para Utah. Você sabe por que isso era algo importante? Ninguém esperava que ele viesse para Utah antes. Todos achavam que era uma ideia diferente. Vou fingir uma lesão para não ir. Não consigo alugar o carro. Ele não virá para Utah de caminhonete e o vizinho não vai emprestar um carro. Esse caminhão nem está licenciado para vir a Utah. Mas a forma como isso é apresentado e empurrado simplesmente não faz sentido. Ninguém esperava que ele viesse para Utah até ele afirmar, eu vou para Utah. Ele perguntou se deveria ir com o motor de partida quebrado ou consertar, talvez até trocar por um novo. Lembra da ligação? Ele disse, tenho um motor de partida, deve estar bom, mas isso leva tempo. Por isso ele só sai da Califórnia por volta do meio-dia. E ele tem que dirigir de Temecula até American Fork, começando ao meio-dia. Quer dizer, dá pra fazer e foi feito, né? Ele fez isso. Quase fiz isso. Dá pra fazer, mas normalmente quero sair mais cedo. Ele não tinha nada pra fazer. Acho que devia cuidar dos cachorros ou do caminhão, mas não tinha plano de vir para Utah. Não havia plano de ele vir para Utah e matá-lo hoje. Embora nas alegações finais ouvimos que tudo isso era um grande plano. Não existe nenhum plano. O plano era simples. Kate, pare de viajar nas ideias e decida logo o que fará com o Matt. Você está no meu quarto principal e ocupando meu espaço. Você precisa tomar uma decisão final. Te amo. Algo precisa ser feito, pois assim não está funcionando. Isso é razoável.
Credibilidade da testemunha. Costumo dizer argumentos finais para que saibam que o que falo não é prova, apenas argumento. Mesmo parecendo prova, não é, é só argumento, assim como o que dizem os promotores. Meu cliente escolheu depor. Ela optou por contar o que quis, não era obrigada. Ela poderia ter invocado a quinta emenda e ficado em silêncio, e eu diria ao júri que minha cliente optou por não depor. No entanto, ela depôs. Ela testemunhou ao falar com os policiais. Aqui está o que ela dirá sobre isso. Sempre poderia ter feito isso. Mas ela queria contar a verdade para vocês. Ela queria contar para vocês, eu tenho uma relação conflituosa com o Matt. Mas às vezes não é. Amo meus filhos e o Matt faz parte da família. Todos nós ganhamos uma camiseta. E a verdade é que nós realmente temos confrontos. E a verdade é sim, eu disse que queria estrangular ele. Ele vai cancelar a viagem para a Disney. Quero matá-lo por mentir, dizendo que estou bravo porque ela está na casa ou acampamento da maconha, seja lá como se chama. Ela disse, eu nunca disse isso. Eu falei para ele que seria bom se a Kate viesse para Utah no verão e passasse um tempo com os netos e os outros primos. Disso ele não gostou. Eu poderia falar sem parar sobre as mentiras que a Kate contou, não só no depoimento dela conosco, mas também no depoimento dela no outro caso e também no depoimento que ela deu aos policiais na entrevista no dia 16 de junho. Eu poderia falar sobre isso por horas. Mas acho que está muito claro que o depoimento dela estava cheio de medo, inverdades, e acabou derrotando o próprio suposto propósito dela de vir à tona em busca de verdade e justiça. E na verdade mostra o medo de que ela vai passar muito mais tempo na prisão. A instrução 13 trata do estado mental. No terceiro parágrafo, afirma que a lei define para cada delito o tipo de estado mental intencional e consciente. E neste caso isso também é exigido. Desculpe, estou quase terminando. Na instrução 28, ela se chama estados mentais definidos. Isso traz realmente uma boa orientação. Uma pessoa age intencionalmente quando ela realiza determinada conduta ou causa determinado resultado. Bem, eu conheço alguém que realizou determinada conduta e foi Kevin Ellis. Kevin Ellis pegou uma arma e atirou em um homem desarmado que, segundo ele, estava com uma faca. E ele atirou nele 7 vezes. Isso resultou na morte dele. Alguém age conscientemente se tem ciência da conduta, das circunstâncias e de que é razoavelmente certo que a conduta causará um resultado. Minha cliente testemunhou com sinceridade para vocês que ela não estava ciente dessa conduta, que ela não sabia que Kevin pretendia pegar uma arma e matar Matt. Na verdade, ela estava esperando que Kate descesse logo para cumprimentar Matt, porque ela não tinha certeza de quando ele chegaria, mas ele chegaria em breve. E a influência dessa intenção? Os elementos do crime são apresentados nas instruções. Instrução 31. Esta é a instrução dos elementos do homicídio. Que Tracy intencionalmente e conscientemente causou a morte de Matt Rostelli. Me surpreende neste caso como as pessoas estão minimizando
as ações de Kevin Ellis. Ele atirou em um homem. Ele estava sob efeito de cocaína. Ele contou mentiras. E isso parece estar sendo minimizado aqui. Na verdade, vou falar disso daqui a pouco. A instrução 34 é conspiração. Conspiração é se Tracy Grist pretendia que a conduta que constitui o crime de assassinato fosse realizada e concordou com uma ou mais pessoas em participar causalmente da realização dessa conduta. O Estado quer que você pense que isso é um plano antigo. Este é um plano de longa data, decidido muito antes de 12 de julho, muito antes de 11 de julho, e que todo o plano de Kate vir para Utah era para assassinar Matt. Os fatos incontestáveis não mostram isso. Na verdade, se fosse isso, esse seria o assassinato mais bagunçado que consigo imaginar. Um plano de assassinato em que meu cliente diz, não, ele não tinha nada. Eu não ouvi uma briga. Quando o vi, ele não tinha faca na mão. Quando o vi depois já morto, aí sim. Mas quando ele falou, não vi faca na mão dele. Por que ela diria isso? Porque ela não diz logo, sim, ele entrou agitado com uma faca e ameaçou. A palavra agitado é interessante. Acabei de dirigir por 10 horas, chego na frente de casa e minha esposa está lá com meus filhos que não vejo há 3 semanas e ela não está lá para me receber. Provavelmente eu ficaria agitado se passasse por isso. Tipo, bem, Kate, quero dizer, você sabe que eu estou aqui. Então, para meu cliente simplesmente dizer isso de improviso, parecia agitado. Não disse que estava bravo, irritado, só parecia estranho. Ela disse que ele não estava com uma faca. Não estava com uma faca. Isso é porque ela está ajudando o plano, ajudando a conspiração. E a obstrução. A obstrução é a alegação de que ela plantou a faca. O depoimento dela é, quando vi o corpo pela primeira vez, eu olhei para ele. Não me lembro de como ele realmente parecia. Eu subi as escadas, eu sabia que Kevin tinha atirado nele. Kevin disse que você estava com uma faca. Subi as escadas e avisei, Kate, não desça. Depois desci, procurei meu telefone e liguei para o 911. Há uma confusão sobre o 911, sinceramente, porque usaram o nome Caitlin. E você é Caitlin, ou algo assim. Meu cliente se confundiu na ligação para o 911 porque há a Kate e a Caitlin, e a Caitlin já tinha ligado. É realmente confuso. Mas sobre a acusação de obstrução de que ela plantou uma faca ou mentiu na ligação para o 911, o depoimento dela foi: Kevin disse que estava com uma faca. Ela não disse que ele estava com uma faca, Kevin. Não, ela disse que ele não estava com uma faca. E então, quando ela foi até onde o corpo estava, Kevin disse que estava com uma faca. Ela está repassando isso ao 911. Isso, de repente, pode gerar outra acusação que o Estado pode fazer contra você, certo? Bem, tem mais uma. Obstrução. Tem mais uma. A menos que você siga nossas as condições de um acordo judicial. A menos que você concorde em se declarar culpado de conspiração para assassinato e disparo de arma de fogo. Por Kate. Sobre os elementos do assassinato de que você intencional e conscientemente matou Matthew Stone. E há alguém que fez isso. E é o Kevin. E há um áudio entre Kevin e Tara Lynn. E ele diz, eu tenho algo que preciso te contar. Eu falo com ela. E Tara Lynn fica tipo, ah, nossa, isso é tão difícil. Isso é tão difícil pra você. Eu não sei vocês, mas assassinato é a última coisa que passa pela minha cabeça. Se eu estou bravo com alguém, isso é a última coisa que passa pela minha cabeça. Não sei se estou dizendo isso para alguém que ficou quase 2 anos preso. Deve ser muito difícil para você. Minha pergunta seria, por que você atirou nele 7 vezes? O que aconteceu?
Nada disso foi discutido naquela mesa. Eu estava com a arma de fogo, ele com uma faca e veio para cima de mim. Nada disso. Eu estava usando cocaína. Ela nem pergunta para ele, você usa cocaína? Quando ele começou a usar cocaína? Nada disso foi conversado. Ela disse no tribunal, eu não sabia que ele usava cocaína. Rachel disse no tribunal, eu não sabia que ele usava cocaína. Tracy depôs, eu não sabia que ele usava cocaína. Ninguém sabia que ele usava cocaína. Todos ficaram surpresos. Kate disse, eu não sabia que ele usava cocaína. Eu sei que ele não gostava de maconha. Nenhuma conversa assim ocorreu entre Terra Lynn e ele, mas ele lhe ofereceu essa informação. E eu suponho que ele está oferecendo essa informação para ela por um motivo. Isso é algo que eu sei porque faço parte do sistema de justiça criminal. E é o seguinte, a cadeia é difícil. Você vai para a cadeia, você só tem uma coisa, e isso se chama tempo. Você está cumprindo pena o dia todo. Quando você dorme, você realmente dorme. Quando você acorda, você está cumprindo pena. E você tem esses pequenos intervalos enquanto cumpre sua pena para fazer ligações telefônicas. Todas são gravadas. Às vezes você recebe cartas, mas principalmente são ligações telefônicas. E conforme você tem essas ligações telefônicas, pode criar vínculos com as pessoas e reafirmar esses vínculos. Restabelecê-los e garanta que esses sejam relacionamentos positivos, pois, francamente, são os únicos positivos que você tem. Na prisão e na cadeia. Os relacionamentos na cadeia e na prisão são assustadores. É um lugar assustador. É onde pessoas duronas vivem. E estabelecer esses relacionamentos e tentar conquistar alguns bons relacionamentos que você pode manter pelo telefone é extremamente valioso. E Kevin queria proporcionar à irmã dele uma continuação desse relacionamento, para que ela atendesse às ligações dele, que ela estivesse disponível, para que ela pudesse simplesmente conversar com ele, para que ele pudesse ter um alívio da cadeia e da prisão onde ele está, porque é difícil. Não digo que não deva ser difícil, pois é para ser assim. Mas a verdade é que é difícil. E é difícil porque é isso que você quer. Você quer prender as pessoas para que elas não tenham oportunidades de machucar. Mas ele nunca assume responsabilidade de verdade, exceto por dizer, eu deveria ter dito não, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. E então Tara Lynn diz, isso é tão louco, você deu uma opinião. Eu deveria ter falado isso para a mamãe. Com a Rachel teríamos dado nossa opinião. E eu estou ouvindo isso pensando, do que você está falando? Uma opinião sobre um plano para matar alguém? É assim que você está falando com esse cara? Ah, fala sério. Se eu estiver tendo essa conversa com qualquer pessoa, seja com meu primogênito ou com meu vizinho a 16 quarteirões de distância, eu não vou falar esse tipo de coisa sobre a ideia de assassinato. Eu poderia ter tido uma opinião diferente. Uma opinião diferente? Ela sentiu pena dele. Ela sentiu pena porque ele foi condenado. Ela sentiu pena por ele estar passando por um momento difícil. Porque ele está. Porque ele matou um homem. Porque matou um homem enquanto estava sob efeito de cocaína. Porque foi isso que aconteceu. Há muita conversa sobre violência. Vou estrangular ele, vou matar ele. Estou bravo com ele. Molhei minhas tortilhas. Há muita conversa sobre violência, raiva e instabilidade, mas não há nenhum plano para matar Matt. O plano para Matt era vir e conversar com Kate, e ela fica intimidada com todo o processo porque o nome dela nas planilhas deles estava vermelho, 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 vermelho. Você vai pegar prisão perpétua. E sabe de uma coisa? Vamos te dar 108. E você já cumpriu 2 anos. Agora está errado. 108 meses e você já cumpriu 2 anos. Vamos conceder isso, mas você precisa nos dizer o plano. Ela disse que está 50-50. Isso certamente não me parece um plano. Isso mostra que você só descobre quando um cara sob efeito de cocaína resolve pegar uma arma e matar um homem.
Eu pediria que vocês absolvessem Tracy Christ. O Estado não provou este caso. Eles criaram uma grande teia para tentar impor uma narrativa que algumas pessoas seguiram. Simplesmente não é a verdade. Obrigado, Sr. Frisco. Vocês dois podem vir aqui pelo meio, por favor?